que acontece na gestação não fica só na gestação. É Não pra é vida impossível, é toda, para a né? vida toda. Dos dois. Dos dois, Mãe e exatamente isso. filho. E a gente fala dos dois, mas a gente tem que começar até a entender que é muito mais. O Uhum. que aquela mulher experimenta no pré-natal, ela vai passar para todos os seus descendentes. Hoje a gente sabe que existem as alterações que acontecem na geração seguinte, mas às vezes tem alterações que pulam uma geração e vão se manifestar em outra geração. Então hoje a compreensão da gestação, ela tem que ser modificada. Ela não é um E parasita. muito mais ampla, né? Muito mais, muito mais. E a gente tem que olhar a gestação como um momento de propiciar Uhum. saúde e não doença. Porque só ficar medicando durante a gestação não resolve o problema. Tanto não resolve que nós estamos com dados absurdos e países como os Estados Unidos, por exemplo, tem mais morte materna e morte materna equivalente a países subdesenvolvidos como a África. Que, na realidade, o grande problema antes era a subnutrição, matava É. as crianças. Hoje Exato. é a nutrição errada É que tá exatamente, que matando não as deixa de crianças. ser. Hoje o termo desnutrição é não estar nutrido de forma Exato. Nutrido de forma apropriada. correta. Exatamente, o suficiente para nutrir as suas células e as suas funções fisiológicas mais Uhum. básicas. Então é realmente olhar essa gestação de uma forma diferente. E é interessante porque a medicina, só voltar nessa questão Uhum. histórica, a medicina ela muda durante a Segunda Guerra Mundial pelas doenças infecto-contagiosas, primeira e segunda, né, nas doenças infecto-contagiosas É e verdade. para as questões relacionadas às feridas de guerra. Então se desenvolve, por exemplo, técnicas cirúrgicas por conta de feridas de guerra. Anestesia, feridas de guerra. Então, como esses momentos definiram a medicina, e o que a obstetrícia tem a ver com isso? Nada. É. Mas ela foi Não tá nessa moldada, não história. está Não tá nessa nessa Pegou história. carona, É. mas não tá Nas nessa. condutas e nos procedimentos. Ela foi influenciada por outras questões, mas ela não está influenciada nas tomadas de decisão e nas condutas que na medicina que a gente pratica hoje. Uhum. Então, essa é uma questão que eu acho importante da gente. Mas o pré-natal do século XXI é incrível, incrível. Quem pratica o pré-natal do século XXI é isso. A gente vê uma verdade e não consegue mais E é o todo, né? tudo. É a história que está por trás Tudo. disso. É saber como cada uma chegou na gestação, Claro, a né? história de cada pessoa, de cada mulher. Da E eu digo história da gestação, na dela, humanidade e a exato, dela, dela, né? da Exatamente. idade dela, de como a mãe dela gestou. Isso é super importante. A gente esqueceu Uhum. de perguntar. A anamnese hoje consulta com 15 minutos. Não, isso não existe. Não existe isso. Consulta com 15 minutos. Como é que você sabe quem está sentado na sua frente com 15 minutos? Não Você tem não tem nenhum como. flash da pessoa. Nada, nada, Nada. nada. Porque daqui que a pessoa tenha, você cria O momento, a porque nunca te vibração. viu. Você tem que Nunca. ter um momento ali que as coisas Claro, começam, você né? demanda dela uma Exatamente. fala pessoal, porque estar sentado com um profissional como nós é abrir o coração e falar sobre questões pessoais. Como ela pode falar, por exemplo, se teve uma infância que teve abuso, Abuso, se ela tinha sido privada de sono, se ela teve uma nutrição adequada, se ela não teve negligências, exato, gerais, histórico dela. familiar. histórico. Eu atendi isso, para mim foi muito marcante, porque é um tema que não é exatamente esse, mas que tem a ver com o que nós estamos falando de identificação. Hoje existe a ovodoação, então as mulheres que procuram a fertilização in vitro Uhum. não têm, às vezes, a condição e procuram ovodoação. Uhum. E ovodoação é algo que ninguém faz assim, fiz essa gestação é de ovodoação. Ninguém sai falando sobre isso. Uhum. E eu comecei acompanhando um pré-natal e eu perguntava para ela, fertilização in vitro, eu falei, são óvulos próprios? Sim, são óvulos meus. Isso foi uma consulta, 2, 3, na quarta, ela chegou para mim e falou assim, olha Eu só, tenho que lhe falar uma hoje eu coisa. posso te falar, esse óvulo não era meu. E isso muda a conduta do pré-natal, isso muda Totalmente. inclusive a relação que agora, ela confiou em mim uma questão, porque não vem um Uhum. relatório do médico da fertilização dizendo, essa paciente foi submetida a uma fertilização in vitro com ovodoação. Eu conto com ela para me contar essa Com verdade, mas certeza. ela só vai sentir vontade e Quando ela liberdade se sentir Segura. confiança. segura. Exatamente. Confiante. Segura. Em 15 minutos a gente consegue isso? Não, e você Não. estava falando uma coisa, enquanto eu atendia, a minha primeira consulta tinha 2 horas, e às vezes durava 3. Sim. Então as pessoas falavam assim, ligava pro consultório, se você atender 10 por dia, você ganha tanto. Falei, amor, eu Não não atendo adianta. mais do que 5, é o Não tem limite como. máximo. Até 2 para de você manhã e 3, processar. porque senão, aí por isso que não tinha vaga. Porque assim, eu sempre digo, eu sempre fiz uma psiquiatria artesanal. Não adianta. É. Mas o outro em 15 minutos, tá bom, ótimo, o Que outro. bom. Acho bacana. Eu já tive pacientes que chegaram, me atende 15 minutos que eu tô atrasada. Não, vai. Então, Vai melhor, ter um marca outro compromisso. dia. Vem outro dia. Ou então Exato. procura um médico que atende em 15 minutos. Eu acho que deve existir, não sou eu essa pessoa. É a mesma coisa que eu falo. O que eu faço não é esse. Exatamente. É como procurar manicure e mandar botar florzinha na unha. Eu não sei botar Exatamente. florzinha na unha. Exatamente. Não funciona Tem dessa que ir em forma. quem bota a florzinha na unha. Exatamente, Tá tudo exatamente. bem, né? E cada um vai fazer o seu. E eu acho isso também interessante para o profissional
profissional que às vezes nos escuta, ou até a própria paciente que nos escuta, que é tudo bem você trocar. E você não sentiu ali, não gostou da consulta de 15 Ok. minutos? Sinta-se à vontade. Tá tudo bem. Assim como nós não fomos criados da mesma forma, a nossa formação não é a mesma, questões morais, costumes. Você não Também pode acho. ficar insistindo em algo, porque eu acho isso importante. O tratamento, o acompanhamento de todas as áreas de saúde depende da identificação, na verdade, do paciente com o profissional e da identidade dos dois. É Eu essa, da também acho. energia, de sentar aqui e falar: olha, vamos Tem que ter conversar. uma sincronicidade. Tem que ter.